tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra via web, mas é transmitido também pela TV comunitária de BH, a TVC, sextas-feiras, 21 horas e 30 minutos, e aos sábados, 11 horas e 30 minutos, TVC BH, canal 6 pela NET, canal 13 pela Oi. E o programa de hoje, Ecologia e Cidadania, vai conversar muito sobre a questão da consultoria ambiental e vai conversar com quem trabalha com o assunto, com quem entende com o assunto, com quem é profissional do assunto, essa questão relativamente nova, que é a questão da consultoria ambiental. Nós vamos conversar com o arquiteto de formação, urbanista de formação, Sérgio Missior, que é também empresário na área de consultoria ambiental. Sérgio, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença no nosso Ecologia e Cidadania. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com você. Sérgio, vamos começar falando de você uns tempos atrás, 15 anos atrás aproximadamente, você formou em arquitetura e urbanismo. E aí, trabalhou como arquiteto, como urbanista? Sim, eu me formei em 96, através do Instituto Isabela Hendricks, e naquele momento a atividade do arquiteto e urbanista, a gente não vivenciava um mercado tão aquecido e a gente tinha poucas alternativas. E eu via entre os meus colegas, aqueles que já tinham formado, que praticamente todos estavam voltados para fazer projeto de casa, loja e prédio. E naquele momento, e já a partir até da experiência na faculdade, eu me interessava muito mais pela área urbana. E quando é que você foi passar a área que eu te chamaria de área nossa, a área de meio ambiente, mais definitivamente, como bom empresário que é na área de consultoria ambiental, proprietário que é da MIR? Pois é, inicialmente nós nos juntamos com um grupo de outros profissionais da área de arquitetura com uma proposta já diferenciada, que era trabalhar justamente a arquitetura e o urbanismo de uma forma mais ampliada, que a gente definiu como gestão de projetos, onde a gente tinha oportunidade de trabalhar todas essas disciplinas em todas essas inter-relações. Então esse trabalho foi se desenvolvendo e a gente se encontrava nos bares e nos finais de semana sempre reclamando muito da profissão. Então a primeira semente disso foi um grupo que nós denominamos como Grupo AQ, que chamava Arquitetura em Questão, onde a gente questionava justamente o papel que o arquiteto poderia ter na sociedade. E a partir disso surgiu esses novos caminhos, mostrando que a arquitetura poderia se envolver com a parte urbana, com a parte do meio ambiente, do patrimônio, da revitalização. Então eu te diria que essa foi a primeira abertura que a gente enxergou e a partir disso eu comecei a investir muito nessa área urbana. E quando que você constituiu a MIR? Pois é, aí nós tivemos um fato interessante que você vivenciou, que foi em 97, Belo Horizonte foi uma das primeiras capitais que instituiu o licenciamento ambiental para empreendimentos imobiliários. Até então as pessoas associavam essa questão ambiental a projetos principalmente de hidrelétricas, grandes obras, normalmente no meio rural. E isso causou um certo espanto para uma série de pessoas e a gente viu isso como uma oportunidade extraordinária, porque já naquele tempo a maior parte da população vivia nas cidades. E os maiores problemas, portanto, na área de resíduos, na área de esgotamento, abastecimento, energia, ruídos, todos esses problemas que a gente convive hoje já estavam na cidade. Então nós enxergamos isso como um campo maravilhoso de trabalho. Eu comecei a me envolver nisso juntamente com outros colegas, fizemos cursos nessa área e começamos a prestar serviço nessa área ambiental urbana. E esse hoje é o nosso carro-chefe, é o foco do nosso trabalho. No Brasil hoje, 85% da população brasileira, de cerca de 193 milhões de pessoas, de brasileiros e de brasileiras, 85% vivem nas cidades e vem toda essa questão aí de qualidade de vida, mas também dos problemas urbanos, como o Sérgio colocou aqui nesse instante. Sérgio, do ponto de vista agora institucional, você também faz parte do Instituto dos Arquitetos do Brasil, agora nós temos o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e vocês também têm um grupo de arquitetos que estão se reunindo, continuam reunindo. Você, arquiteto, urbanista e a questão institucional da profissão do arquiteto. Eu acredito que tanto a arquitetura, o urbanismo e mesmo a questão ambiental, ela não pode estar dissociada da questão institucional e da própria questão política, né?
Sim. Então, como eu comentei, nesse momento que nós montamos esse pequeno grupo, entre amigos, onde a gente questionava um pouco a profissão e aí trabalhava alternativas e saídas, né, para que a gente pudesse contribuir mais com a sociedade, nasceu um grupo, que é inicialmente esse grupo era formado por 12 empresas, que é o GEMARC, que é um grupo de empresas mineiras de arquitetura e urbanismo. Que existe ainda? Esse grupo foi constituído, ele existe, hoje é uma entidade que tem já uma atuação bastante ampliada no estado de Minas. E através desse grupo a gente começou a trabalhar as questões qualitativas da nossa profissão, ou seja, reforçar a importância da arquitetura e urbanismo para a sociedade através da qualificação do arquiteto. No fim do governo Lula, o presidente sancionou uma lei determinando a criação de conselhos regionais de arquitetura e urbanismo, separando a questão da engenharia da questão da arquitetura. Mas eu quero conversar com você, Sérgio, aquilo que você colocou muito, que é a questão de licenciamento ambiental também. O COMAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Belo Horizonte, que eu ajudei a criar em 1985, quando eu era vereador em Belo Horizonte. Então, o COMAN de 85 até agora, 2012, continua funcionando com suas críticas, mas também com muita coisa positiva. Estou certo? Certíssimo. Eu não tenho dúvida que Belo Horizonte melhorou muito a partir da criação do COMAN e em seguida com a própria legislação de 97 que instituiu os empreendimentos imobiliários como empreendimentos de impacto. E o conceito é muito simples e muito rico. Simplesmente o empreendimento ele tem que resolver seus próprios problemas. Então ele tem que trazer soluções para os seus próprios problemas desde essa fase de planejamento, de projeto, de concepção. Ele não pode se instalar e depois verificar quais são os problemas e jogar isso no colo da sociedade ou do poder público, né? Então eu acho que isso muda toda a perspectiva. O empreendimento, o empreendedor, todos os consultores têm que pensar naquilo que esse empreendimento pode trazer de problema, criar soluções para esses problemas e mais, potencializar aquilo que ele pode trazer de benefício para a sociedade. Então, certamente, a legislação e o COMAN têm contribuído muito com a nossa sociedade. O COMAN amadureceu muito nesses anos, a própria sociedade dá cada dia mais valor à questão ambiental, enxerga que a questão ambiental está dentro da cidade sim, né, que muitos dos problemas que a gente vive hoje têm uma origem, né, num momento onde a questão ambiental não tinha tanta relevância. Então, eu não tenho dúvida que o COMAN contribuiu muito para a nossa sociedade, tem sido modelo, inclusive, para outras cidades, né? E o que nos preocupa é que, às vezes, a gente vê que existem também movimentos de enfraquecimento do próprio COMAN. Então, existem alguns atores dentro desse processo urbano, né, que tentam desqualificar o COMAN, sendo que o Conselho é um conselho tripartite, ele é representado tanto pelo poder público, pelas entidades, pela sociedade civil, e as discussões que se dão nesse conselho contribuem com todos nós. Sérgio, vamos pegar um caso específico que você trabalhou muito, que a população de Belo Horizonte conhece, é a questão da remodelação e da modernização do estádio Independência, que é situado numa área ocupada da Sagrada Família, do Horto. Foi uma dificuldade para trabalhar com a questão ambiental do Independência? Olha, eu te diria que foi uma das melhores oportunidades que a gente teve do ponto de vista socioambiental. Porque o que aconteceu é o seguinte, o Independência ele já estava localizado, né, numa região bastante adensada, né, e com uma população bastante organizada. Então lá a gente encontrou lideranças, associações de bairro que já tinham vivenciado o incômodo de grandes festas, né, então já tinha sido realizado no Independência no anterior, né, pop rock, festas que trazem uma série de incômodos, transtornos, falta de segurança. Então a população ao mesmo tempo viu a Independência como um equipamento importante, né, do ponto de vista inclusive de equipamento comunitário, mas também como um ofensor nesses momentos, porque isso era feito de uma forma desorganizada. Então esse talvez tenha sido o maior legado do Independência que eu acho que as pessoas ainda estão descobrindo. Ao chegar na região, a gente começou a trabalhar justamente com a população, com as comunidades locais, através das lideranças, das associações. Você diria que houve o envolvimento das lideranças e que esse clamor, essas solicitações dessas lideranças do bairro Horto, da Sagrada Família, essas foram ouvidas, essas soluções
sugestões deles? Sem dúvida. Inicialmente já foi constituída uma comissão de acompanhamento das obras do estádio, formada justamente pela comunidade local. E essa comissão teve a oportunidade de interferir no projeto, interferir no modelo de uso, de concessão do próprio estádio, ou seja, a população, ela também ajudou a projetar aquilo que a gente vê hoje como um novo Independência. Ela se sente partícipe, ela se sente dona daquele processo. E hoje, talvez seja a questão mais interessante, a população começou discutindo os problemas que o estádio poderia trazer, e hoje as questões discutidas nessa comissão vão muito além do estádio. Eles discutem questões do bairro, questões da cidade. E pode, inclusive, usar o próprio estádio para alguma manifestação deles mesmos. Sem dúvida. Quer dizer, na verdade, Sérgio, a gente sente que a gente está envolvido com a questão ambiental há muito tempo, né? Quando há boa vontade, principalmente quando há bom senso, dá para solucionar. Claro, e aí entra, como você colocou, o papel do Coman, que desde o primeiro momento o Coman determinou que fosse feito um plano de comunicação social, que fosse constituída uma comissão, que tivessem reuniões periódicas, um próprio jornal informativo foi criado pela comissão e hoje nós estamos na 20ª, se eu não me engano, na 24ª edição desse jornal, já é um instrumento da própria população, existe um canal específico, ou seja, eu acho que o Coman também tem sido determinante nesse processo de gestão participativa. E Belo Horizonte não pode prescindir de um estádio do nível que hoje é o estádio da Independência. Sérgio, então essas coisas todas foram cumpridas, a coisa está funcionando bem, e eu vejo que você tem um comportamento um pouco diferente de empresários. Os empresários normalmente querem jogar toda a culpa na prefeitura, setor da prefeitura, no meio ambiente, qualquer coisa assim. Você parece que dá uma convivência boa, compatibilização boa com a prefeitura de Belo Horizonte como um todo? Sem dúvida, independente das críticas que cada cidadão pode ter em relação ao poder público, eu acho que nós temos que ser propositivos. A gente tem que ajudar a transformar essa sociedade. E nada melhor do que a questão ambiental. Eu não me autodefino um empresário, muito mais um ambientalista, e eu acredito que a questão ambiental passa por uma mudança de um modelo, né, do modelo de desenvolvimento que a gente tem, né, do modelo de consumo que a gente tem, e aí não tem como a gente ficar restrito a reclamar. A gente tem que ser propositivo, tem que saber fazer parcerias, trabalhar na questão ambiental, é saber negociar, é saber buscar um ponto de equilíbrio onde todos saiam ganhando e principalmente que a sociedade tenha o maior benefício em relação a essas ações. Sérgio Misso, eu não posso deixar de aproveitar seu conhecimento, a sua experiência, a sua dedicação à questão urbana e te fazer uma pergunta final. A cidade tem solução? Eu acredito que as cidades tenham solução. Ou seja, olhando individualmente cada uma das cidades, pode haver uma série de temas que não tenham soluções individuais, e sim soluções coletivas. Da mesma forma que sozinho a gente não vai mudar o mundo, a gente precisa fazer parcerias, eu acho que as cidades também precisam estabelecer parcerias. Então a questão dos resíduos, por exemplo, do nosso lixo urbano. Hoje já é uma realidade, né, a constituição de consórcios intermunicipais para lidar com a questão dos resíduos, né? Não dá para ficar restrito a um município. A própria questão do desenvolvimento. Hoje a gente já trabalha sempre pensando no mínimo a região metropolitana de Belo Horizonte, a inter-relação entre essas cidades, a questão da economia, do emprego, da mobilidade, ou seja, sendo bem prático e objetivo, eu acho que a solução passa por desenvolver novas centralidades na região metropolitana, onde a gente diminua a dependência em relação ao centro de Belo Horizonte. Isso não quer dizer comprometer o desenvolvimento de Belo Horizonte, mas significa desenvolver áreas com maior autonomia no entorno da região metropolitana. E, nesse sentido, o próprio governo do Estado editou o plano, o PDDI, né? Esta é a solução apontada pelo arquiteta e urbanista Sérgio Misso, que nos deu o prazer dessa entrevista. Voltamos semana que vem com o novo programa Ecologia e Cidadania.